crianças, nossos bebês estarem aqui à frente, nosso time de crianças, nosso time de bebês. As crianças estão aí eufóricas, animadas. Então, temos aí um momento especial, onde o Senhor vai estar ministrando na vida delas e também vai estar ministrando nas nossas vidas aqui embaixo, né? Elas vão ter um tempo separado, próprio para elas em cima. Nós teremos um tempo separado também para o Senhor ministrar em nossas vidas nessa manhã. Queria convidar para estar aqui orando, chamar a nossa irmã Jane, né? Ontem estava aqui agradecendo a Deus pelo aniversário, hoje estamos aqui agradecendo outro aniversário, e o Senhor vai estar também falando aos nossos corações. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, engrandecendo o teu nome, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, ouvindo aquilo que tu tens para os nossos corações hoje, Senhor. Nesse momento, Senhor, entrega essas crianças nas tuas mãos, Senhor. A vida das professoras, ó Senhor, usa-os na vida dessas crianças, para que elas guardem as suas palavras, Senhor Deus, elas não saiam do seu coração, ó Deus. Cuida das suas mentes, esteja com elas, Senhor, sempre. Assim te oramos, Senhor, e te peço também pelo pastor, Senhor, tu o abençoe, que o Senhor continue usando, Senhor, nessa manhã, para falar, Senhor Deus, o teu recado, direto para as nossas necessidades, Senhor, que tanto precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Te oramos assim, te agradecendo também pela vida da Débora, Senhor Deus, que está fazendo mais um ano de vida, Senhor. Abençoa a ela, Senhor, muitíssimo. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos abrir a palavra, queridos. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 16. E se você deseja receber a Bíblia para poder acompanhar a leitura e a explicação da palavra, levanta sua mão, né? Nosso time de recepção disponibiliza para você ter a Bíblia aí aberta. Enquanto a gente vai estar lendo, explicando, você poder acompanhar a palavra com a Bíblia aberta em sua mão. Só levantar sua mão, manter sua mão levantada aí, para estar recebendo a palavra de Deus. Mais alguém precisa de Bíblia? Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito,
e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, dele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá o pão para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor Deus, que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer, e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer
é a 10ª parte do Efa. Amém. Queridos, crises fazem parte da vida. Certamente você já passou por alguma. Talvez você está passando por uma essa semana, esse mês, nos últimos dias. Adolescentes, assim como a Débora, têm suas crises particulares. Qual roupa vou usar? Nasceu uma espinha. Aquela preguiça interminável. Enfim, sabe, né? Na verdade, tem as suas crises, de fato, né? A gente sabe, olhando daqui para lá, a gente sabe que outras crises virão, muito mais complexas, mas deixa eles aproveitarem as crises deles por hora. Mas às vezes a crise chega, ela se instala na sua vida, ela monta acampamento e diz para você assim, ó, não vou te largar, vou ficar com você, gostei de você. Só para te dar uma entrada da minha semana, né? Minha semana foi assim, ó, minha sogra foi para o pronto-socorro, meu sogro foi para o pronto-socorro, minha filha Sara foi para o pronto-socorro, minha mãe foi para o pronto-socorro e ainda está internada. E nesse meio tempo, a irmã Carmen, aqui da igreja, também foi internada no pronto-socorro. Então, tenso. Então, todas as vezes que a gente pensa sobre crise, eu pessoalmente acredito que a melhor situação que descreve na Bíblia as crises, a melhor ilustração, ela está na questão do deserto, na travessia que o povo fez no deserto. Veja você que a Bíblia ela gasta 4 livros para descrever esse tempo na vida do povo de Deus. Livro de Êxodo, de Levítico, de Números e Deuteronômio vão tratar de quando o povo está atravessando o deserto. Então, você pode chamar isso aí que você está vivendo de deserto. Você está no deserto. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, você está no deserto. Você disse, eu não ouvi você dizer, diga com vontade, você está no deserto. Isso aí. Agora, isso, veja, não é uma notícia. Entenda? Isso não é necessariamente ruim. Porque o deserto também é lugar onde coisas boas acontecem. Deserto também é lugar de milagres. Basta dizer que quem levou o povo para o deserto foi Deus. Então, qual é a diferença? A diferença está na fé. A fé são as lentes pelas quais nós encaramos a realidade. Então hoje o Senhor desafia você a compreender esse deserto aí na perspectiva da fé. Vamos combinar uma coisa? Deus te trouxe aqui, concorda? Acho que sim. Então, você não vai sair daqui achando que o seu deserto vai acabar amanhã. Não posso prometer isso para você. Eu não tenho poder de tirar você do deserto. Mas você pode sair daqui compreendendo o propósito de Deus para o seu deserto. Como atravessar esse deserto na perspectiva da fé. Observe que o versículo 1 desse texto, Êxodo 16, diz que haviam passado em torno de 45 dias que os israelitas haviam saído do Egito. Você já ouviu falar, né? Existem filmes que contam essa história de quando o povo estava escravo no Egito. Passaram ali 400 anos. E após 400 anos essa escravidão terminou. E terminou de forma gloriosa. Deus realizando milagres. Então, 45 dias, ou seja, haviam menos de 2 meses que eles presenciaram Deus intervindo de uma forma poderosa, o Mar Vermelho se abrindo, o Egito se dobrando, as pragas que Deus enviou. Tudo isso tinha acontecido. Só que a bênção de ontem não garante a alegria de hoje. Essa frase
Eu a conheci há muitos anos atrás. E a cada dia eu vejo como ela é verdadeira. O povo tinha visto milagres. O povo tinha experimentado o cuidado de Deus. Tinham se alegrado, se emocionado com tudo aquilo que Deus havia realizado no meio deles. Mas quando a fome bateu, a fé ficou abalada. Quando enfrentamos crises, queridos, somos confrontados com as necessidades. Precisamos de comida, de bebida, de trabalho, de atenção, de carinho, de saúde. E aí, quando o calo aperta, chutamos o balde da fé. A confiança dá lugar ao desespero, a paz é trocada pela angústia. De modo que as necessidades são os maiores obstáculos para a nossa vida espiritual. Veja, quando a crise se instala em nossa vida, corremos vários riscos. Falamos besteira, fazemos bobagem. É o caso do povo de Israel. Quando eles perceberam que estavam no meio de um deserto, não tinha comida, né? Não tinha mercado para comprar, não tinha delivery para entregar, não tinha vizinho para pedir comida, não tinha árvore para comer fruta, rio para pescar, enfim. Versículo 2 e 3, eles começaram a reclamar. Aí você olha a bobagem que essa gente está falando, né? Parecida com algumas que você fala de vez em quando. Disseram assim, olha, era melhor a gente ter ficado no Egito. Era melhor a gente ter morrido no Egito. Por quê? Porque tínhamos carne na panela. Veja, querido, como a crise faz a gente avaliar as coisas de forma equivocada. No Egito, o que eles tinham? Tinham carne na panela. À noite podiam comer um bifinho, um ensopadinho. Né? Só que no Egito, além da carninha, tinha chicotada, tinha escravidão, tinha dor, não havia liberdade. Eram escravos de Faraó, não trabalhavam para ganhar um salário, mas viviam para trabalhar, e se não trabalhassem eram mortos, porque não serviam para nada, não tinham direito de escolher o trabalho, trabalhavam em situações humilhantes, não tinham não tinham a liberdade de servir ao Senhor, mas tinha carne na panela. A crise nos faz falar bobagem e fazer besteira. Queremos resolver os problemas de hoje agora. Não queremos ter preocupações. Não queremos ficar fazendo as contas, né? Se vai ter dinheiro ou não. Aí começa a vir na nossa cabeça aquele pensamento ridículo. Será? Quando eu estava no Egito, poxa, afinal, lá eu tinha carne na panela. Então, assim, quando eu não servia a Deus, não tinha esses problemas. Eu não era fiel, não precisava vir na igreja, não precisava dar testemunho, não precisava me envolver, abrir mão, prestar contas, dar dízimo, nada disso. A verdade é que eu vivi uma vida miserável, uma vida infeliz, uma vida vazia, sem comunhão com Deus, sem alegria na presença de Jesus, mas tinha contrafilé para nós. Perceba, queridos, como é um pensamento diabólico. Porque justamente a proposta de Satanás é: seja escravo, vem sofrer comigo, mas a picanha está garantida. Vem viver o inferno. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem igreja, não tem santidade, não tem comunhão, não tem esperança, não tem paz, não tem nada disso. Mas tem alcatra. Filme antigo, Matrix, tem uma cena exatamente assim. O filme mostra uma realidade onde o mundo inteiro passou a ser dominado pelas máquinas, pelos computadores. Todos os seres humanos foram escravizados. E há um grupo que permaneceu livre, que passa a lutar contra a Matrix. Eram pessoas livres,
mas justamente por viver a liberdade, tinha uma série de privações. E um dia, um desses resolve se aliar às máquinas, trair a causa. E o que ele pede em troca? Um bife, uma carne. Ele fala uma frase sensacional. Ele diz: olha, eu sei que isso aqui tudo é ilusão, mas o que importa para mim é sentir o gosto. Essa é exatamente a proposta do diabo para a sua vida. Sentir o gosto da carne no mundo. Está difícil, está complicado, crise financeira, crise emocional, crise na família. E aí você se pergunta: para que eu ser fiel a Deus o tempo todo? E ele não dá um pulinho ali no Egito, só para comer uma carninha? Qual o problema? Ninguém é de ferro. Porque a crise é a oportunidade que o diabo dá para as tentações chegarem na sua vida. É a hora da fraqueza, é a hora da necessidade, é a hora que você está abalado, preocupado e plim! Satanás aparece como uma lâmpada mágica, né? Eu realizo o seu desejo. O que você quer? Dinheiro, comida, sexo, fama, sucesso? Eu faço. Aprenda uma coisa aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa frase. Tudo isso o diabo pode dar para você. O diabo pode realizar a maioria dos seus sonhos. Você acha estranho ouvir isso na igreja, mas é a verdade bíblica. O diabo pode realizar os seus desejos. E na verdade ele está dando isso para muita gente. Não se iluda achando que o diabo vai aparecer como um monstro em um filme. Ele vai colocando no caminho oportunidades para você realizar o seu desejo. O nome que a Bíblia dá a isso é tentação. Tentação é uma porta. Quando você abre, ela te leva à sala do pecado. É exatamente por isso que quando igrejas ou líderes religiosos usam a Bíblia para oferecer a realização dos seus desejos, eles estão concorrendo com o diabo. O Evangelho bíblico oferece a você algo que diabo nenhum pode oferecer: comunhão com Deus, salvação em Jesus, relacionamento com o Criador, baseado na fé em Jesus, na presença do Espírito Santo, ser filho de Deus, perdoado pelo sangue de Jesus, vivendo no Espírito Santo, uma vida eterna que começa nessa vida e dura para sempre. Isso só Jesus pode te dar, só o Evangelho pode garantir. É poder chamar Deus de Pai, orar, sabendo que eu tenho acesso, livre acesso ao trono da graça dEle, e ter no coração a certeza de que deserto algum, crise alguma, necessidade alguma me afastará do Senhor. O diabo é um rebelde, e tudo que ele pode oferecer para você envolve não relacionamento com Deus. Veja que foi exatamente assim que ele fez com Jesus. Jesus estava no deserto, e o texto diz que quando Jesus teve fome, perceba, quando Jesus teve fome, o diabo aparece para ele e pergunta para Jesus assim: por que você não transforma essas pedras em pães? Entende? O diabo não apareceu enquanto Jesus não estava com fome. É quando a necessidade vem que o diabo aparece oferecendo a satisfação da necessidade. Eu tenho a solução para o seu problema. Jesus podia, mas isso significava abrir mão da fidelidade a Deus. Jesus precisava de comida, mas o que ele respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A perspectiva da fé me mostra que mais importante que o pão,
A maior necessidade que temos é de sermos fiéis ao Senhor, estar em comunhão com Ele. Querido, cuidado com as situações que aparecem no seu caminho para satisfazer suas vontades, seus desejos, supostamente realizar seus sonhos. Naturalmente, isso não quer dizer, não significa que ser cristão é passar fome ou se divertir com privação, né? Pô, ninguém vai. Eu estou cheio de dívida, glória a Deus. Estou desempregado, aleluia. Meu filho está doente, amém. É coisa de gente doida, é coisa de gente crente. Jesus não ficou glorificando porque estava com fome. A questão é, crises fazem parte da vida. Desertos são difíceis e todo mundo passa. O cristão e o não cristão. Qualquer ser humano nessa terra, independentemente de sua opção religiosa, passará por desertos. O olhar da fé é atravessar o deserto em comunhão com Deus, com a presença do Senhor. Ontem a nossa irmã Jane deu aqui um testemunho da sua conversão, muito significativo. E ela mencionou que naquele momento, lá na sua juventude, quando ela entendeu o Evangelho, ela ficou claro para ela que ela nunca mais na vida estaria sozinha. Isso é Evangelho. É saber que nós não estamos sozinhos. O que você precisa entender é que Egito é um símbolo da escravidão. O Egito não é seu lugar. O lugar de Deus para a sua vida é onde você experimenta a comunhão com Ele, é onde o relacionamento com Ele é vivenciado. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, o Filho de Deus, Jesus, que não tem pecado, que morreu na cruz para libertar você de toda opressão. Jesus foi crucificado para o Egito não ter mais poder sobre a sua vida. Jesus venceu a morte, Jesus está vivo, e Ele derrama no seu coração o Espírito Santo, para que agora você não viva mais como escravo, mas como filho. Quando colocamos a nossa fé em Jesus, experimentamos libertação. O nosso êxodo é sermos livres do domínio do pecado, para uma existência em que a glória de Deus reflita sobre a sua vida. Jesus vai dizer que quando Ele nos libertar, seremos verdadeiramente livres. A maior prisão que existe é a prisão da alma. O mundo, as forças do mundo, podem prender o nosso corpo, podem tirar a nossa liberdade. Mas quando Cristo liberta a sua alma, liberta o seu coração, nada, nem ninguém pode mais exercer domínio sobre a sua vida, porque a sua vida passa a ter um dono. Deus pagou um preço caríssimo pela sua liberdade, preço que você não podia pagar, para tirar você da miséria do Egito. Ele te liberta para você viver o propósito que o Criador estabeleceu para você. Você é filho, você não é escravo. Então, tem que parar, né, gente? Parar de viver como se escravo fosse. Essa não é a sua identidade. Agora, entenda, o deserto também, ele é a oportunidade do pecado, ele é o lugar da tentação, mas também é o lugar do milagre. Versículos do 4 ao 24 mostram que o povo falou besteira, mas não fez besteira. Pior do que falar é fazer. Embora o ideal seja não falar e não fazer. O povo falou em voltar para o Egito, porque lá tinha aquela toda a bobagem da carne, mas não foram, não voltaram. Reclamaram, apesar do coração incrédulo, Deus agiu com graça e misericórdia. O deserto foi o lugar para onde Deus o levou. Quando Deus leva, Deus cuida.
Se Deus colocou você no deserto, Ele vai cuidar de você ali. Ele cuida e faz milagres, inclusive para você que vive reclamando. Essa é a boa notícia. Você que é chato, rabugento, cabeça dura, só vive murmurando, Deus cuida de você, mas é bom não abusar. E até a paciência de Deus tem limite. Veja, Jesus estava no deserto. Deus mandou os anjos cuidarem dele. Elias estava no deserto. Deus mandou os corvos cuidarem dele. O povo estava no deserto. Deus fez chover pão do céu. Lembra? Falou nisso. Você está no deserto. Aí está o ponto. Enquanto você estiver no deserto, Deus está cuidando de você. O que não pode acontecer é você ir para o Egito e querer continuar recebendo o cuidado de Deus. E aí é importante entender que o Egito não é geográfico. O Egito é existencial. O Egito não é um destino. O Egito é um modo de vida. É aquele modo de vida onde você vive desprezando a vontade de Deus. É aquele modo de vida onde a obediência ao Senhor não importa. É aquele modo de vida onde ser fiel a Deus, levar a palavra de Deus em consideração, não é importante. Então você pode, dentro da igreja, viver no Egito. O Egito pode ser sua casa, o Egito pode ser seu trabalho, o Egito pode ser seus relacionamentos, o Egito pode ser uma série de coisas. Porque a vida que a gente leva, sem depender de Deus, sem ser sustentado pelo Senhor, a gente se sujeita à escravidão do mundo, em troca das pequenas carnes que o mundo pode oferecer. Agora, no deserto, Deus cuida. No meio de toda essa crise, nosso desafio é se manter fiel, não recuar. Por quê? Porque é no deserto que presenciamos os milagres. O problema do povo era comida. Não tinham comida, não tinham como comprar, não tinham como plantar, não tinham como pedir a alguém. Ora, significa que se dependesse deles, iriam morrer de fome. Então, humanamente falando, haviam duas opções. E é importantíssimo você entender essas duas opções. Ou voltar para o Egito, ou ficar no deserto e depender de Deus. Deus levou o povo para o deserto, porque queria ensiná-los a depender de Deus. Quando eu estava no seminário, uma frase sobre essa história que eu não esqueci. O professor comentou o seguinte: foi muito fácil para Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do coração do povo. Entende? A mudança geográfica não é difícil. Você vir para a igreja, você saiu da sua casa e veio para cá, é uma mudança geográfica, espacial. Para tirar o Egito do coração. Porque tirar o Egito do coração significa abrir mão do controle e passar a depender de Deus. Então quem vai me sustentar não é o meu patrão, não é meu esforço, não é minha capacidade, não é meu salário, não é minha inteligência, não são meus negócios, não é meu jeitinho, é o Senhor. Depender de Deus. E Deus fez um milagre rápido, Deus agiu rápido. Através de Moisés, Deus diz para o povo o seguinte: olha, avisa para o povo que vai cair comida do céu, como flocos de gelo. Só aparecia de manhã.
Então é muito interessante a gente observar essas instruções, porque as pessoas podiam pegar, colocar a comida em jarros e levar para suas casas. Essa comida ficou conhecida como maná. Então você imagina, né? Você acorda de manhã, né? E o café da manhã está aí no seu quintal. Seu almoço está espalhado na varanda. Só quem está no deserto pode experimentar esse milagre. Estar no deserto é ver os milagres de Deus. E às vezes, o nosso desafio maior é ver, é enxergar. A nossa oração não deve ser para o Senhor nos tirar do deserto, mas que o Senhor nos faça ver os milagres dele no deserto. Que o Senhor te ensine a depender dele no deserto, a confiar nele, ainda que eu não veja nada, eu só vejo areia, eu só vejo problema, mas eu sei que o Senhor está comigo, e quando o Senhor está comigo, milagres acontecem. Repare, querido, todo dia o maná era derramado com abundância. Você podia pegar o quanto você quisesse, né? Está com fome, quer repetir, pode pegar. Todavia, não adiantava guardar para o dia seguinte. Qualquer porção que ficasse guardada ficaria estragada. E havia um outro detalhe: Deus não queria que o povo pegasse comida no sábado, então na sexta ele dava em dobro. E apenas o maná da sexta não estragava no dia seguinte. Repare como Deus é preocupado em te dar condições de você obedecer. Só que tudo isso era explicado, mas a incredulidade aparece no coração. Não é verdade? A incredulidade vem, e aí chegava no final do dia, sempre tinha uma galera que escondia um pouquinho ali na bolsa, né? Igual o final de festa, que está botando docinho na bolsa, né? Levando o bolo para casa, né? Onde ele veio, porque me dera, né? Então, leva ali, docinho, salgadinho, junta, né? Para o outro dia. Vai que amanhã Deus vai que amanhã Deus esquece, né? Vai amanhã Deus está tão ocupado cuidando do mundo e não lembra do nosso maná. Mas aí dava bicho, amanhecia estragado. Chegava no sábado, mesma coisa. Deus falou: no sábado não tem maná, pega na sexta. Chegava sábado de manhã, tinha sempre os que saía procurando, ficava escondido em algum lugar, né? A gente quer agir com base no que vemos, não com base pela fé. O milagre de Deus, queridos, não é do seu jeito. O milagre de Deus não é do seu tempo. Não é segundo a sua vontade. Ele promete cuidar de você. Do jeito dele, no tempo dele, na quantidade estabelecida por ele. Às vezes as pessoas falam, né? Aquela frase: poxa, Deus está me dando na medida do que eu preciso, não sobra nem um pouquinho para esbanjar. Então o propósito de Deus não é para você esbanjar nada. Deus não prometeu que você iria esbanjar. Problema, e é importantíssimo você entender isso, é quando a gente espera sobrar para ser fiel ao Senhor. Se sobrar tempo, se sobrar disposição, se sobrar dinheiro, então se sobrar, aí eu dou uma forcinha para Jesus. Bom, isso é uma simples e pura incredulidade, desobediência. Você está dizendo que Deus não está te dando o que é necessário. Percebe? Deus te dá tudo o que é necessário para você ser fiel a Ele, para você viver em comunhão com Ele. Guarde no seu coração. Você não precisa de mais nada para começar a ser fiel ao Senhor. Esse é o Deus revelado na palavra. Ele cuida de você para que você viva intensamente o relacionamento com Ele.
Não condicione a sua fidelidade. Isso é a mais pura incredulidade, a mais pura ignorância. Não condicione o obedecer ao Deus o que vai sobrar. Deus está cuidando de você. Ele pode até te dar mais do que você precisa. Ele tem poder para fazer isso. E às vezes Ele faz isso. Deus pode te ensinar a melhor administrar tudo que você tem. Porque às vezes o nosso problema não é ter mais, é saber usar o que temos com sabedoria. O nosso tempo, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso dinheiro, enfim, tudo. Seja fiel ao Senhor com o que você tem. O Senhor faz milagres, milagres que você não merece, milagres que vão além da sua imaginação, milagres que vão além do que você possa pedir. E tudo isso, queridos, por que o Senhor cuida de você? Para que você viva em relacionamento com Ele. Duas menções aqui interessantes. Uma que, antes de tudo isso acontecer, Moisés, enviado por Deus para ir lá a Faraó e para negociar a saída do povo do Egito. E Moisés fala assim para Faraó: Deus está mandando dizer para você libertar o meu povo, para que eles façam uma festa para mim no deserto. Olha, que interessante. Solte o povo para que eles façam uma festa para mim no deserto. Deus foi lá. Deus resgatou o povo. Para quê? Para que o povo adorasse, celebrasse, servisse ao Senhor. O que o povo precisava no deserto? Precisava de comida? Deus dava. Precisava beber? Deus daria. Deus tinha um propósito. Quando Jesus nos ensina a orar no Novo Testamento, Ele diz assim, você conhece essa oração, não? Pai nosso, que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queria que você pensasse nessas duas petições. Porque a mesma oração que diz para a gente pedir pelo pão, ela diz para a gente pedir pelo reino. Venha o teu reino. Antes de eu pedir pelo pão, eu peço pelo reino. Venha o teu reino e me dá um pão. O reino de Deus vem ao mundo como? Quando a vontade de Deus se instala na nossa vida. O reino de Deus não é palácio, o reino de Deus não é governo, o reino de Deus não é lugares. O reino de Deus é quando Ele reina na sua vida, é quando Ele reina nos seus relacionamentos, é quando Ele reina no seu coração, é quando Ele reina nas suas atitudes. Venha o teu reino, faça a tua vontade na minha vida. Então, queridos, a mesma pessoa que tem que pedir pelo pão, precisa pedir pelo reino. Não é pecado eu pedir pelas minhas necessidades, de eu apresentar a Deus as minhas questões, mas Deus vai suprir as suas necessidades em conexão com o chamado dele para a sua vida. Peça o pão, mas peça o reino. E Deus dá. Outra coisa, Jesus não nos ensinou a orar: Senhor, dá-me uma padaria. Você não precisa de uma padaria. Você precisa do pão de cada dia.
não preciso de pão estocado, não preciso de um celeiro para guardar pão. O pão nosso de cada dia me dai hoje. Não é amanhã, não é terça-feira, quinta-feira, é hoje. Eu não sei qual é o seu pão. O drama do povo era comida, a crise do povo era comida. Talvez sua crise seja outra. Talvez seja uma crise financeira, talvez seja uma crise emocional, uma crise na família, uma crise espiritual, uma crise existencial, enfim, crises. Crises se instalam na nossa vida. Peça ao Senhor para suprir sua necessidade. Fique atento, vigie, porque o inimigo também vai te oferecer a satisfação da sua necessidade. O que o inimigo não te oferecerá será para você viver o reino de Deus. Por isso a gente tem que pedir: Senhor, traz o teu reino sobre a minha vida, e junto com o teu reino traga o pão. Feche seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor nessa hora. Peça ao Senhor para que o reino dele venha sobre a sua vida. Você está no deserto, mas o Senhor te chama a servir a Ele no deserto. O que está faltando para você se entregar ao Senhor e servir com fidelidade? Será que Deus se esqueceu de dar alguma coisa para a sua vida? Será que Deus não está sendo bondoso o suficiente? Agradeça ao Senhor pelo cuidado dele. Se está faltando pão, se está faltando alguma coisa, se a crise está difícil, seja sincero, diga ao Senhor, clame ao Senhor. Diga não às propostas do inimigo para voltar para o Egito. E fale para o Senhor: Senhor, eu vou servir o Senhor com o que eu tenho. Eu vou servir o Senhor com o pão de cada dia. Deus amado, estamos diante do Senhor, Pai, como aquele povo no deserto. Mas a perspectiva da fé, Senhor, muda tudo, Senhor. Ela amplia a nossa visão e a gente já começa, Senhor, reconhecendo que foi o Senhor que nos trouxe a esse deserto. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos libertou do Egito. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos estar no deserto te servindo, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, as nossas murmurações, as nossas reclamações. Às vezes, ó Pai, onde as nossas necessidades nos levam, Senhor, a falar bobagens e a fazer bobagens. Perdoa-nos, ó Deus. E por misericórdia clamamos, ó Deus, que o Senhor venha tratar os nossos corações nessa manhã. Tira das nossas almas o Egito, Senhor. Tira das nossas almas, ó Pai, esse desejo, essa idolatria, Senhor, pelas carnes do mundo. E traz, ó Pai, sobre o nosso coração a alegria de viver como filhos do Senhor. Traga sobre a nossa vida o teu reino nessa manhã. Vem reinar, ó Deus. Reina, Senhor, sobre cada campo da nossa vida, sobre cada área da nossa vida. Permita-nos, ó Pai, viver sob o senhorio de Cristo. Que Jesus seja, de fato, ó Pai, o Senhor de tudo que faz.
fazemos com a nossa vida. E que na hora das necessidades, quando faltar o pão, possamos orar ao Senhor: dá-nos o pão de cada dia, mas venha sobre nós o teu reino. Queremos o pão, ó Pai, que procede do Senhor, o pão que vem do céu, o pão vivo. Não queremos, ó Deus, aceitar as propostas do inimigo. Não queremos voltar para o Egito. Não queremos viver o Egito. Dá-nos, ó Pai, a fé, a confiança, a alegria, Senhor, de depender do Senhor. Tua palavra diz que devemos lançar sobre Jesus todo o nosso cuidado. Pai, às vezes a gente está cansado, Senhor. Ensina-nos a depender do Senhor, a descansar no Senhor, a ter prazer no cuidado do Senhor. E com o pão de cada dia possamos servir o Senhor. Que a gente não condicione, ó Pai, a nossa fidelidade, ó Deus, ao pão que vamos receber um dia. Mas que hoje, com essa bênção, com esse cuidado, com o teu milagre, com aquilo que o Senhor já fez em nós, possamos sim nos entregar ao Senhor para servir o Senhor. Que a gente faça uma festa ao Senhor no deserto. Que esse deserto seja deserto de celebração, de adoração, de milagres, ó Deus. Que esse deserto seja lugar de obediência, local, Pai, onde a gente proclame o teu nome, onde a gente cante ao Senhor, onde a gente sirva ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Em nome do teu Filho Jesus, Deus. Leve pessoas nessa manhã, conduza pessoas nessa manhã, conduza o coração de pessoas, ó Deus, nessa manhã, a saírem do Egito e a encontrar descanso em Jesus. Conduza pessoas nessa manhã a sair do Egito, para viver a vida fiel ao Senhor no deserto. Conduza pessoas nessa manhã a assumirem compromissos com o Senhor, de serviço, de obediência, de vida na tua presença, com o pão que o Senhor tem nos dado. Nos leva, Senhor, a ter corações gratos ao Senhor, porque o pão de cada dia o Senhor tem nos dado. Glorificado